Nossa, você deve sofrer muita perseguição, né? Eu? É. Ah, sim. Total. Porque falar de religião, principalmente do cristão, é pedir pra se incomodar, né? Sim, constantemente. Não tem um dia na minha vida que eu não seja incomodada. Não tem. No entanto que agora pela primeira... Porque eu nunca fui a favor de desativar comentários. Eu não gosto disso. Porque eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de expressão, seja por que for. Porque eu não gosto quando apagam os meus. Então eu nunca apaguei. Mas esses dias eu tive que fazer isso porque eu não tava mais suportando. O tanto que eu acordava e dormia com pessoas me xingando. Com pessoas me agredindo, com pessoas... Então, assim, eu faço vídeos no meu Instagram diretamente pros religiosos, explicando o que é isso, o que é aquilo. Mas, assim, muito perseguição. Qual que é o principal argumento ou xingamento que você recebe? Que eu não tenho vocação, que eu nunca tive vocação. Que eu estou falando mal da vida religiosa porque eu não tinha vocação. Eu não tinha o chamado, eu não tinha o dom. Essa é o que mais apontam. Você não tem vocação, você não tem o chamado, você não tem o dom. Por isso você não aguentou. E por isso você fala mal. E por isso que eu falo mal. Então eles não veem os meus argumentos, né? E aí quando eu questiono a religião, quando eu questiono o sistema, quando eu vou falar assim, vamos ver o Jesus histórico, vamos ver a teologia, eles não aceitam. E aí eles vêm pra cima de mim. Só que não são os consagrados, não são os padres e não são as freiras que vêm me rebater. Nunca. São os fiéis, né? São os leigos, sim. Os fiéis, os leigos. Não são os padres. Eu tenho padre que me segue, eu tenho freira que me segue, que fala, você tá falando certo. Porque isso é uma coisa que a própria igreja está falando também, né? Só que, por exemplo, esse livro aqui, quase ninguém tem acesso. É um estudo. Mas se você pega um leigo, você conhece o Véu do Silêncio? Não. Mas você conhece o livro de João Maria de Montfort, para ser escravo de Nossa Senhora? Conheço. Que são as novenas. Sim. Que são os devocionais. Aí você pega hoje, existe uma coisa que chama bolha católica, que são os influencers católicos. Sim. Gente, eles são uma praga. Aí eu falo pra eles, vocês são uma praga na igreja. Porque eles ficam ensinando devocionais, ficam ensinando coisinhas superficiais pras pessoas, em vez de ensinar o profundo. Ficam apontando coisas que não tem nada a ver. Que tipo de coisa? Por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, ele faz um trabalho aqui de cuidar dos moradores de rua. Essa galera maceta ele. Mas não tem o negócio do vídeo lá que tem o negócio do vídeo, mas cadê a prova? Até hoje tô pesquisando sobre esse vídeo e eu não consegui encontrar. Eu gostaria de ver. Já pesquisei várias vezes. Se ele fez ou se ele não fez, eu não posso dizer, não entro nesse mérito. Mas ele faz um trabalho ali com aqueles moradores de rua. Investigue-se o vídeo, veja se ele fez e o puna. Mas agora o trabalho que ele faz com os moradores de rua é um trabalho real. É necessário, que não deveria ser ele, deveria ser o Estado. Né? Então é um exemplo que eu cito pra você. Se ele fez ou se ele não fez, já pesquisei o vídeo, já procurei de várias formas. Nunca vi. Gostaria de ver. E se ele fez, acho que ele tem que ser responsabilizado pela ação dele. Independente se ele tá cuidando de morador de rua ou não. Mas hoje na igreja, você querer cuidar de pobre é você ser comunista. E isso eu não concordo. Entendeu? Então eu vejo essa atitude desses radicais. Muitas coisas. O que você falou, o menino que você falou que entrevistou, que era gay, que é o Brendo, né? Eu acompanho ele. Ele tá escrevendo um livro. Tudo que ele fala é verdade. E ele é tão interessante, porque ele não fala só assim que nem eu. Ele pega os jornais, ele pega vários documentos, vários livros, ele posta todo o estudo dele, toda a construção do livro dele. E as pessoas falam que é mentira. Mas ele não foi ele que publicou todas as notícias nos jornais. Não foi ele. E aí todo mundo vai lá e maceta ele e fala que é mentira. Nesses 10 anos que você demorou pra se adaptar à nova vida, né? Você teve contato com Jesus? Você ignorou totalmente essa vida? Como é que foi a relação com Deus? Não, sempre. Eu sou uma pessoa espiritualista. Eu não sou ateia. Eu não consigo viver achando que a gente tá aqui, vai morrer e acabou. Mas em algum momento você duvidou de Deus nessa história toda? Nunca, porque não foi Deus que fez isso comigo. Foram pessoas. Mas a minha espiritualidade, ela mudou. A minha forma de me relacionar com Deus é completamente diferente. Hoje eu vivo espiritualidade livre, sou taróloga. Hoje eu estudo todas as religiões. Mas não que eu não sigo nenhuma religião, não tenho religião. Porém, eu não
sinto que a vida é esse findar aqui. Por quê? Porque meu pai teve câncer. Em 2019 ele morreu. E foi um processo muito difícil para minha família. Meu pai ele teve um processo de enfermidade de 5 anos. E em 1 ano, quando ele descobriu o câncer, ele partiu de uma forma muito violenta. E quando eu pensava na morte do meu pai, eu me desesperava. Eu não conseguia sequer pensar que meu pai poderia morrer. Eu não sabia lidar com aquilo, então passava mal. E na noite que meu pai morreu, eu tive uma experiência com ele. Na madrugada, quando ele passou mal. Eu tive uma experiência que como se minha alma tivesse saído de mim. Eu não sei explicar o que foi. Beleza, mas eu não sabia. Meu pai estava lá no interior, eu estava aqui. E aí de manhã eu fui trabalhar, minha irmã mandou uma mensagem, falou assim, o pai está com 35 de saturação. Ali eu entendi que meu pai estava partindo. Ele tinha tido um AVC, mas a gente não sabia muito o que era. Mas eu sabia que ele estava partindo. E aí eu fiz assim, Deus... Universo, se existe algo além disso aqui, se essa vida aqui não é só isso, eu quero uma prova, porque agora eu quero a minha prova. Eu quero que o meu pai ou morra, eu quero o horário da morte dele, que ele morra ou às 15 horas, porque às 15 horas na época, pra mim era a hora da paixão de Cristo, ou às 18 horas, que é o horário da Virgem Maria. Me prova se existe uma vida espiritual. E aí meu pai faleceu às 18 horas. E quando eu peguei o atestado de óbito do meu pai, tá lá, 18 horas. Isso pra mim é a maior prova, porque eu não tenho como manipular o horário da morte de alguém. Meu pai estava no hospital. Por que tem o horário certo? Porque ele estava no hospital. Então o hospital falou 18 horas em ponto. É 18:00. Então pra mim ali foi uma prova que eu falei com Deus. Eu falei, eu quero uma prova. E isso fez com que eu tivesse certeza de que a espiritualidade, ela é real. E por tantas outras coisas que eu já vivi. Mas o sistema religioso, religião, dogmas e doutrinas, isso pra mim não faz nenhum sentido. Qual foi a experiência que você saiu do corpo que você eu passei a noite toda, eu não conseguia dormir, numa agonia, assim, não dormia. E muito agitada. E aí eu tinha que trabalhar, acordar às 6 horas, porque eu ia trabalhar às 7 horas. E deu 5 horas, eu não conseguia dormir. E aí eu consegui dormir das 5 às 6. Quando foi 6 horas, eu coloco o relógio pra despertar. Antes do relógio despertar, eu acordei sozinha, sem um relógio. E eu acordei assim, é uma sensação, eu não sei explicar, como se eu estivesse entrando dentro de mim. Eu fiz... E aí... Depois, quando tudo isso aconteceu, no decorrer do dia, a minha mãe falou, tal hora o teu pai teve isso, e ele saiu carregado de dentro de casa. Foi o mesmo horário, conversando com a minha mãe. Por que eu sabia o horário? Porque era o horário que eu não tinha conseguido dormir. Então, eu passei aquela noite em agonia. Provavelmente, meu pai também estava passando em agonia. Então, a gente teve um processo parecido, mas fechou tudo isso com a morte dele às 18 horas, né? Que não tenho como manipular. E isso ninguém sabia. Isso era uma conversa no meu coração, eu e Deus, aqui em São Paulo, e meu pai lá em Jaú, no hospital. Então, em nenhum momento desses 19 anos, você duvidou de Deus, não, Jesus e nada? Nunca. Lá no fundo, tava tudo, a fé estava intacta todo esse tempo. Sim, eu tenho fé, eu sou espiritual, sou espiritualista, mas eu não sigo religião. Eu posso entrar numa igreja católica e falar com Deus tranquilamente. Eu já fui em templo budista, já fui no espiritismo. Eu não tenho problema nenhum. Qualquer lugar que eu for, eu posso conversar com Deus aqui na tua frente, nesse momento. Sem nenhum problema. Eu acredito que Ele está aqui nos vendo, entendeu? Eu acredito nisso. Isso nunca me abalou. Porque eu consigo separar o sistema. Então é isso que eu falo para as pessoas. Você pode ser uma pessoa religiosa, você pode ser uma pessoa cristã, você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser espírita, desde que você respeite o outro na escolha que ele faz, desde que o amor seja a sua essência, a sua religião seja o amor. Que a gente construa pontes e não muros. Mas eu tenho o direito de questionar quando isso não está acontecendo. Eu tenho o direito de problematizar as realidades. Pra quê? Pra colocar alguém na cadeia? Não, apesar que em muitas situações poderia. Mas pra quê? Pra gente abrir um debate e a gente também expandir a nossa consciência e mudar as nossas ações. Se hoje existe uma lei Maria da Penha que defende as mulheres que são agredidas, foi porque muitas mulheres tiveram que morrer, teve que ter um movimento da sociedade. Pra quê? Pra que a mulher tivesse esse direito. Não é verdade? Então é sobre isso, né? E quando eu questiono a vida religiosa, é porque eu acho que ela tem que ser mais humanizada. Eu acho que o religioso, ele tem direito de ser humano. O padre, ele tem direito de ser humano, sem ser julgado. Ele tem direito de entender quem ele é, de viver experiências.